E agora? Agora a gente vai começar o molho. A gente vai começar por um negócio chamado guanciale. Já ouviram falar, não? Já, guanciale. Guanciale é a bochecha do porco curada e geralmente não defumada. Ela tem uma gordura bem específica, bem branca e bem densa, que isso vai ficar crocante e dá muito sabor pro prato. E ela tem essa carne aqui, que ela é um pouquinho mais vermelhinha do que a carne do porco normal, porque é uma das áreas que o porco mais movimenta. Então ela é muito saborosa. Então, Ela parece um bacon, mas não é um bacon. Não chega a ser um bacon. É o primo rico do bacon. Mais saboroso e um pouco mais difícil de achar aqui no Brasil, mas agora tá ficando mais popular e tá... Aproveitei para pegar um cafezinho. E a gente vai fazer o quê? Picar isso aqui. Tá bonito esse guanciale. Nossa. Não, o guanciale é maravilhoso. O cheiro dele, a textura dessa gordura é ouro. E aqui para nós não é comum, né? Não, era bem difícil de achar. Hoje a gente já tem alguns produtores artesanais, então tá muito mais fácil já com o guanciale hoje. Mas ainda é algo bem específico, assim. Eu acho bem difícil de achar. Só até acha às vezes, mas nem sempre tem qualidade, assim. E o preço também às vezes é muito alto, mas agora aqui na nossa região tem um amigo meu que tá produzindo em casa, assim, e uma escala até que legal. Então a gente tá com um guanciale disponível, com um preço bacana e uma qualidade bem bacana. Então se quiser encomendar, é só falar contigo. Só fala comigo. Já tem uma dica aí, galera. Vai virar fornecedor de guanciale. E vocês vão virar fã. Uma vez eu ouvi falar, os boatos, né? Eu ouvi falar de fazer a bochecha na brasa. Sim, eu faço ela também ensopada, é maravilhosa. Porque daí ela não é nesse processo, ela é o processo natural dela. Isso, ela vem in natura, só que é muito difícil de achar bochecha no Brasil, por quê? Já ouviram falar na circunciscose? Aquela doença? Não. Antigamente, o pessoal tem muito preconceito com porco por causa da circunciscose, que é aquela doença que dava na... Que dá o bichinho na cabeça? Isso, então hoje o processo para verificar se o porco está contaminado ou não é abrindo a bochecha, então ela meio que... Ela se Traga perde. a bochecha. Isso, então é muito difícil hoje a comercialização de bochecha por conta disso. Mas ela tem uma receita que eu gosto muito, que a gente faz um ensopado de bochecha com erva doce. A erva doce, o bulbo da erva doce. Deve ser muito bom. É muito bom. Então, essa é a próxima receita, não? podemos deixar agendada já. Dá pra fazer em 60 minutos também? Dá pra fazer pré-preparo, né? Faz preparo e dá sim. Cebola, todo mundo sabe cortar, não? Não. Então, Eu sempre acho bonito aquele negócio, mas não sei fazer. O Rogério tá brigando comigo que eu deixei o café na frente aqui, ó. Daí eu tô tirando o ângulo do detalhe dele aqui. Então, a cebola, o pessoal tem mania de cortar, abrir ela e tirar essa partezinha de trás aqui, ó, sabe? E a cebola é toda feita em pétalas. Se a gente tira essa parte de trás, ela se abre na hora de cortar. Então sempre mantém o finalzinho dela. A bundinha que a galera fala, né? Exatamente. Então a gente tira a primeira camada aqui, que é a casca, né? A casquinha. Daí, a gente vai fazer agora os cortezinhos. Eu vou cortar ela em meia lua para essa receita. Ó, a gente sempre faz o quê? A gente chama de garra de urso. Por quê? Se eu deixar o dedinho aqui para frente, ó, eu posso cortar a ponta do dedo, certo? Se eu esconder a ponta do dedo, eu não consigo cortar ela. Então esse ossinho acaba sendo como guia. E eu sempre coloco a faca lá na ponta da tábua para conseguir fazer esse movimento, ó. E daí eu consigo acertar. Daí eu consigo fazer fatias bem fininhas. É treino, né? É treino. Aos pouquinhos o cara vai fazendo mais... Começa lento, vai agilizando. Daí a gente consegue fazer olhando pra câmera sem cortar os dedos. Esses dias eu assisti um programa de um oriental, não sei dizer se é japonês, chinês, não sei dizer. Mas, cara, o cara cortava numa velocidade. É impressionante assim. Algo surreal. Faca boa, primeiro, né? Sempre faca afiada. E depois técnica de cozinha e prática. Eu sempre falo, cozinha é um trabalho manual. Eu vou dizer que eu sempre tiro essa bundinha aí também, cara. Daí a gente pega... É um trabalho, daí cai, daí tu vai cortando, vai indo atrás da cebola, né? E fica bem fininho mesmo, né? Isso. E tá pronto a nossa cebola. Top. Cebolinha roxa, cheirinho é diferente, né? É um ácido... Isso, ela é mais suave, para receitas ela é muito... E assim, a gente vai usar... Vocês podiam sair, né?
do enquadramento. Pode, vai falando, vai saindo enquadramento. A cebola roxa para esse tipo de preparo, que hoje a gente não vai usar, o brasileiro está acostumado a sempre começar toda a receita com cebola e alho, certo? Todas as receitas que a gente... Começa refogando isso. Isso. E nessa de hoje, que é uma receita italiana, a gente não vai fazer isso. A cebola vai entrar bem no final, só para ela murchar, perder um pouco dessa acidez, mas continuar um pouquinho crocante. Então é um outro jeito de usar a cebola. E nesse caso a cebola roxa fica muito mais agradável de consumir. O sabor fica mais vivo também, né? Mais presente, né? Isso. E quando tu refoga também meio que some esse Ela sabor, entra, né? ela entra nas camadas de sabor. Então ela vai se misturar em todo o processo aqui não. Aqui ela vai ser um ingrediente que tu vai perceber que ele tá ali e vai fazer parte da composição do prato. Então agora a gente vai começar grelhando o nosso guanciale. Guanciale, bacon, tudo a gente começa com panela fria. Por quê? Ele vai começar a soltar a gordura e vai começar a fritar essa própria gordura. Se a gente começar com a panela quente, ele vai selar, vai segurar essa gordura lá dentro e o processo não vai ser tão legal. Então a gente vai botar aqui o fogão 120 mais ou menos e vamos entrar com esse guanciale com a panelinha fria. Não precisa nem óleo, né? Nem óleo. Ele já tem a gordurinha, Bastante gordura. ele vai gerando seu próprio óleo, né? Isso. Daí a gente vai continuar o molho em cima disso. Então é um molho bem simples. Basicamente a gente vai grelhar esse guanciale, deixar ele crocante. E depois a gente vai entrar com tomate pelado. Por que eu uso tomate pelado? Tu sabe por que a gente usa tomate pelado? Qual que é a vantagem dele? Tu costuma usar ou não? Eu costumo usar sempre o peladinho também. Isso, porque o Brasil não é o melhor lugar do mundo para se plantar tomate. O nosso clima não é o melhor clima para isso. E o tomate é uma fruta, então ele tem épocas. Tem épocas que ele vai estar muito bom, tem épocas que ele não vai estar muito bom. E o tomate pelato, basicamente, ele é colhido no melhor momento dele, na melhor região, que é a Itália. E sem conservante, ele é só tirado a pele e enlatado. Então é um produto muito fresco, de uma qualidade muito boa, muito melhor que o nosso tomate aqui. Então, de via de regra, se quiser um molho de qualidade, tomate pelado um molho mais saboroso, né? Vai ser muito mais... E também hoje a gente vai usar o nosso pecorino romano. Já ouviu falar, não? Não. Pecorino romano é como se fosse um parmesão, só que de ovelha. É o queijo do carbonara, prova aí. Bem intenso. Bem intenso, saborosíssimo. É de ovelha? É de ovelha. Nesse processo que tu está explicando, eu vejo que muito da parte do dia a dia é gestão de tempo, né? Sim, 90%. Na cozinha, porque assim, ó, diferente de uma empresa normal, a tua janela de venda é das 8, sei lá, às 5, vamos botar. Praticamente todos os comércios têm uma janela de venda muito maior. E a cozinha ela tem uma janela de venda muito apertada. Então tu trabalha muito tempo para servir em 1h30, 2 horas. Então tem que estar muito organizado, principalmente nessa hora da entrega. Uma conta que eu geralmente nas consultorias eu faço, às vezes o pessoal está com uma fritadeira lá, pequenininha, capenga, e não quer investir numa boa fritadeira. Eu faço uma conta. Ó, tem 4 horas para vender, se tu entregar uma porção de batata que tu leva nessa fritadeira aí a cada 15 minutos, vai conseguir vender tantas porções numa noite. Só que se tu botar a fritadeira que entrega 3 vezes mais, tu consegue vender 3 vezes mais. Nessas 4 horas, tu consegue vender 3 vezes mais, porque tu consegue entregar 3 vezes mais. E no final do mês, a gente está falando de R$20 mil de diferença de faturamento. Só em batata. Só em batata. Então, são coisas que às vezes o pessoal não se atenta, né? Não se atenta, porque a janela de venda é muito apertada. Então, essa gestão de tempo, principalmente na hora da entrega, então tem que estar tudo pronto, tudo muito organizado, e a entrega tem que ser muito rápida para isso, para conseguir aproveitar essa janela de entrega e fazer o maior volume de pedidos nesse menor tempo. Até o sous vide que eu estava te comentando no começo ali, a empresa que é a minha parceira tem um slogan que é: a gente cozinha devagar, cozinha lento para servir rápido. Então, tu tem que fazer todo esse processo bem feito para conseguir servir muito rápido. Perfeito. Tu entrou num detalhe agora que é muito interessante, que é a questão da venda, né? Existem duas frentes de venda que é uma preocupação generalizada em qualquer ramo, né? Primeiro é tu fazer a venda inicial. E segundo é tu vender de novo para o mesmo cliente. Nesse ramo de gastronomia e ramo de eventos também, né? Como um todo, não só de restaurante, mas a gastronomia como um todo, como é que a gente consegue fazer, primeiro, a venda inicial e segundo, garantir que eu vou vender de novo, né? Essa preocupação da batata, da entrega, por exemplo, é uma forma, né?
Sim. Porque daí tu garante que a pessoa receba em curto tempo, vai consumir de uma maneira gostosa a comida, dentro do padrão que precisa. E como é que é o processo para eu vender e revender? O serviço de restaurante, ele tem 3 pilares, né? Cozinha, serviço, salão e a parte de gestão. Então, tu tem que manter sempre esses 3 pilares para conseguir ter um negócio de qualidade e o cliente voltar. Então, a cozinha tem que ser bem feita, organizada, rápida, gostosa. O salão tem que servir bem, tem que te atender bem, tem que te acolher, tem que fazer toda essa parte de serviço muito bem feita e tem que ter uma gestão para conseguir deixar isso funcionando com o custo, né? Pagar os funcionários e tudo mais. Então, principalmente até na composição de preço, uma coisa que a gente tem que sempre explicar para o pessoal que está começando na gastronomia é que entender que tu não vende comida, tu serve comida. Então, é um serviço e nesse serviço tem a comida incluso, mas é toda uma gestão de serviço. Por isso que quando a gente vai compor preço de comida, a gente tem que, esse percentual de ingrediente, ele tem que ser até 30%, 40% no máximo, porque o resto é o serviço, é o garçom que tem que entregar, é todo esse serviço em volta. Então, para garantir a volta, o serviço tem que ser bem feito. E um serviço bem feito salva uma comida mais ou menos, mas uma comida boa não salva um atendimento ruim. Isso é interessante. E é a mais pura verdade. Eu, por exemplo, não volto onde eu não gostei do atendimento. Isso é natural. Por mais que a comida tenha sido boa, tal, porque a gente tem que se sentir bem, né? Isso. No local. E se tu não consegue se sentir bem, poxa, pode ser uma comida maravilhosa, mas tu não vai querer voltar lá. Se o atendimento foi bem feito, tu consegue tolerar um erro de a comida não estava tão boa hoje, estava boa, tu consegue. Mas se o atendimento for mal feito, é muito difícil tu recuperar esse cliente que foi mal atendido. Nessa do atendimento tem um detalhe que tem gente que não se importa, tem gente que não paga de jeito nenhum, que é aquele serviço de 10%, né? Sim. Agora eu vou fazer uma pergunta que acho que eu vou te botar numa linha de fogo. Tu acha justo esse 10% ou ele é só uma cultura? Porque às vezes eu vejo que é uma imposição, né? Tu tem que pagar o 10%, é meio vergonhoso não pagar. Poxa, mas que já tem um preço da comida, já tem isso. Nesse Brasil que o custo é elevado, como é que tu pensa isso aí em termos de gestão gastronômica? Eu acho que tem muito do local que tu tá. Tem lugares que já tem essa cultura, então já faz parte até da remuneração do funcionário e também a qualidade de serviço. Um boteco de esquina que tem só não tem grande complexidade de atendimento, eu acho meio injusto tu cobrar um 10% por não ter entregado nada mais. Mas quando tu vai para uma prateleira de cima, que o garçom sabe falar 2, 3 línguas, que ele sabe servir um vinho, que ele tem todo um preparo, todo um estudo, eu acho que começa a ficar justo tu pagar o 10%. Mas então tem que entender onde tu tá e o que tu tá servindo, assim, para conseguir justificar essa cobrança. Então entra um pouco nessa interpretação de que quando eu me preocupo com o serviço, isso é mais justo. Quando eu estou servindo simplesmente comida, aí já é uma coisa meio que de hábito, né? Isso. Não tem a ver com a justiça da entrega, né? Eu acho que vai muito da complexidade do serviço que tu tá oferecendo e o estilo do negócio. Então, quanto mais complexo, eu acho que faz sentido tu servir para esse profissional conseguir se preparar e estudar e criar mais repertório. Mas quando tá servindo o básico, eu acho que não faz sentido algum, assim. Essa crostinha de fundo depois se aproveita, né? Exatamente. Esse detalhe eu acho muito impressionante, porque vai dando sabor, né? Por isso que é bom a gente não usar, para esse tipo de preparo, panelas antiaderentes. Porque ela não consegue formar esse fundo que vai trazer bastante sabor pra gente. Isso tem um nome, não? O que a gente vai fazer depois é deglaçar. A gente vai jogar um líquido para tirar esse fundo da E já ajuda a limpar a panela também. Ajuda a limpar a panela também. Então, nosso guanciale está praticamente pronto. O ideal é nunca deixar ele torrar muito. Ó, agora a gente vai tirar o excesso de gordura, tá vendo quanto de gordura saiu? Ó, a gente vai guardar isso aqui, depois dá até para usar para fazer outro prato, fritar um bife, isso aqui é maravilhoso. Tiramos o excesso. Não deixa secar demais. Não deixa secar demais. E agora a gente vai entrar com um álcool para tirar esse fundo da panela. Pode ser um vinho branco, eu vou usar um pouquinho de cachaça. Agora.
Tem que ser um álcool? Não, pode ser um caldo, pode ser qualquer líquido. Até água funciona. Para limpar o fundo da panela, tá vendo? Ó? Mas sai na hora, né? Isso, sai na hora. E assim, o álcool ele entra aqui para dar sabor. Então, se for uma bebida ruim, melhor não usar. Então, alguma coisa boa. Um caldo de frango, um caldo de carne, um vinho. Qualquer um vai fazer o efeito de limpar a panela e trazer sabor para a receita. Se for uma coisa ruim, sempre falo, a nossa receita é tão boa igual ao nosso pior ingrediente. Então, se a gente colocar um vinho ruim aqui que a gente não consiga beber, não vai fazer muito sentido. Então, é melhor não colocar. Sabe como escolher um vinho para cozinhar, não? Não. Eu costumo dizer que é um vinho que a gente não sofra. Nem para comprar e nem para beber. Então, cada um tem um paladar e cada um tem um bolso. Então, mas é um vinho que tu consiga tomar. O cheiro da cachaça agora. Já subiu. Uhum. E agora a gente vai entrar com umas tomates pelados. Tinha que inventar um vídeo que o cheiro fosse junto, né? Vamos entrar com umas tomates pelados. Quebrar ele aqui. Como a equipe é grande, eu vou abrir mais uma lata, vamos colocar duas para render hoje o nosso macarrão. Olha o cheirinho, ó. Pimenta do reino, sempre moída na hora. Como eu sei escolher a pimenta certa? Eu vejo, às vezes, uma receita com um tipo de pimenta, outro tipo de pimenta. É pelo paladar do ardor ou tem uma lógica? Então, pimenta do reino, de modo geral, ela tem que ser moída na hora. Por quê? Se tu pegar essa pimenta aqui e pegar a pimenta moída e tu comparar preço, uma custa R$500 o quilo, outra custa R$12,50. Então, se tu olhar a composição dela, vai ter amido de milho e a grande atração da pimenta do reino é o aroma, porque ela não tem a capsaicina, que é o que dá essa picância. Então, a função da pimenta do reino é ser aromática no prato. E quando ela é moída há muito tempo, ela já perdeu todo o aroma. É isso que a gente busca. Uhum. Então, sempre moída na hora para trazer aroma para o prato. Combina com praticamente tudo. Daí a gente tem as variações das pimentas. Pimenta do reino branca, verde e preta são praticamente a mesma coisa, só que em momentos diferentes. Uma tá madura, uma tá verde e a outra tá seca. Então, são a mesma coisa em momentos diferentes. Geralmente a pimenta branca a gente usa em frutos do mar para não dar aqueles pontinhos pretos no peixe. Basicamente isso. E a pimenta verde ela é um pouquinho mais suave, a gente usa em molhos como... a gente usa alguns molhos, esqueci o nome agora, steak ao poivre verte, molho de pimenta verde. Também o nome desse até eu ia esquecer, né? Steak ao poivre verte, que é um molho de pimenta verde. Então tu usa durante cozimento de alguns molhos, mas é praticamente a mesma coisa. Daí tem as pimentas da Jamaica, que tem um buquê de sabor diferente do que a gente está acostumado. Aquela pimenta rosinha, a pimenta rosa. Uhum. Ela não é uma pimenta, ela é um fruto que só serve mais para decoração do que para trazer sabor ou aroma. Então eu não gosto de usar muito. Vai do que tu quer entregar, então não tem a ver com o prato em si. Se eu quisesse um prato mais picante aqui, eu botar outro tipo de pimenta e tá tudo certo. A gente tem as pimentas picantes, que daí são as frutas, que são outra categoria. Ali tem picância, daí a gente vai entrando em outra categoria. Entendi. Mas pimenta do reino, usa em tudo para trazer aroma. Desde o arroz até a carne, ela combina com tudo e é a base da gastronomia mundial. Eu vejo muito em várias receitas, né? Praticamente tudo a gente tempera com sal e pimenta. Até no dia a dia do restaurante, muita gente já mistura o sal e a pimenta junto. Já deixa ali sal com 10% de pimenta, ou até 15% de pimenta, para tudo que for temperar já ter sal e pimenta. Mais prático, né? Mais prático. Reduz tempo. Reduz tempo e também já mantém o padrão. Sempre vai ter 10% ou 15% de pimenta. E agora a gente vai deixar isso aqui reduzir um pouquinho, trabalhando, e agora a gente vai entrar com os nossos aromáticos. Tem dois tipos de ervas na gastronomia, que é as ervas frescas, né? As ervas finas e as ervas de Provence. As ervas de Provence são as ervas que precisam de fogo para soltar sabor. Então tomilho, alecrim, sálvia são ervas que entram no começo do processo para soltar aroma. Então elas precisam de calor.
e tem as ervas finas que não suportam calor. Manjericão, salsinha, cebolinha são ervas que entram no final do processo para trazer frescor. Então, se a gente colocar o manjericão agora, provavelmente ele vai oxidar e vai amargar o prato. Então, a gente divide nessas duas categorias. Esse orégano? É, tomilho. Tomilho? É uma das ervas que eu mais gosto de usar. Combina desde frango, carne, peixe, praticamente tudo. É extremamente aromática, traz uma profundidade para o preparo muito boa. Então, tenha um tomilho em casa fresco ou seco, vale a pena usar e abusar. Costuma usar tomilho, não? Não. Na verdade, eu até... Agora tem que falar, né, cara? Eu uso, mas daí é aquele de pozinho, né? Daí tu não quebra, né? Daí eu não posso... Do lado do chefe, a gente não pode falar essas coisas. Não dá pra te defender uma hora dessa. Cara, mas o cheirinho é outra coisa. Eu vou te dizer que do pozinho a gente nem tem cheiro, às vezes eu não sei de nada, né? Isso, se tu olhar no contrarótulo, geralmente, falei páprica, sabe? Quando for comprar páprica, tu olhar no contrarótulo... Pode ver puro? Pode, claro. Tu vai olhar no contrarótulo, tem farinha, não sei o que... Cara, não tem tudo menos páprica ali. Então, investir em bons temperos faz toda a diferença, assim. É outro mundo. Vou dizer que ele é um priminho do orégano, né? Ele tem um sabor muito similar, né? Eu prefiro muito, eu acho o tomilho muito mais versátil do que o orégano. E isso aqui, às vezes, dá pra pessoa até... Vasinho em casa. Faz um vasinho. E dura, e muito... Ele é bem resistente. Não é E rende um monte, né? Porque tu bota bem pouquinha folhinha. Muito bom. Felipe, nós falamos aqui sobre a questão de entre sonho e realidade, e tu me trouxe um detalhe que agora está aqui, me veio à mente agora. Muito do compromisso do chefe do dia a dia é selecionar bons profissionais. Sim. E a gente vê, eu não sei se isso é a nível Brasil, mas na nossa região, pelo menos aqui, é muito difícil mão de obra. A mão de obra tem um turnover muito grande, é uma rotatividade gigante, falta de profissionalismo às vezes, de empenho, de comprometimento. Como conseguir atrair esse talento, manter esse talento, treinar e fazer com que ele tenha a entrega que a gente deseja? Qual é a estratégia por trás disso? Ter um ambiente favorável. Vou ficar comendo. Ter um ambiente favorável, então que hoje o pessoal quer aprender. Porque hoje, como eu falei, a gastronomia é um serviço muito manual. Então, para virar um bom cozinheiro, depois se tornar um bom chefe, tu tem que praticar. E o jeito mais rápido é tu estar do lado de pessoas boas. Então, tu ter esse ambiente de ensinamento, de troca, de treinamento, vai atrair pessoas que querem aprender e querem crescer. Não sei se já ouviu falar de Francis Mallmann. Não. Francis Mallmann é um grande chefe argentino, um dos maiores do mundo. Ele tem até a série na Netflix e ele fala disso, de que tu tem que entender que a pessoa que vai entrar na tua equipe, ela vai começar sem saber nada e vai chegar no ápice dela. A hora que ela chegar no ápice, ela vai embora. Porque ela já precisa seguir o caminho dela. Então outro degrau. Tu tem que entender que ela vai... Quando ela estiver no melhor momento, quando ela estiver dominando toda a tua cozinha, é hora de ela ir embora, porque ela, dali pra frente, ou ela vai se acomodar, ou ela vai começar a cair. Então, esse movimento vai acontecer e tu tem que entender que tu vai treinar a pessoa para ir para frente. Tem vários chefes que contam essa mesma história, que treinaram grandes chefes e chegaram até ali porque passaram boas pessoas pela cozinha dele e ele conseguiu criar grandes nomes da gastronomia, e esse ciclo sempre vai se renovando. Mas é um processo também que, quando tu cria uma cultura de distribuição de conhecimento, essa pessoa também te ajuda a treinar e manter um próximo nome, né? Exato. A próxima referência da equipe, por aí vai, né? Vai criando um ciclo, né? Acho que na cozinha o ápice é quando tu consegue ter esse ciclo sendo renovado constantemente e tu sempre tá com uma equipe em crescimento. E acho que os grandes chefes chegam no patamar de ter sempre essa renovação e sempre com grandes talentos e sempre com fome de aprender, com fome de ensinar, e eu acho que esse é o ápice de uma boa equipe da gastronomia. E esse não é um privilégio da gastronomia, né? Porque às vezes não. Rotineiramente a gente vê
líderes com medo de treinar a equipe para não perder. Mas eu acho que é um processo que a gente tem que enfrentar. Uma frase que eu escutei uma vez e pra mim faz muito sentido é: o que é melhor do que tu treinar uma pessoa e ela ir embora? É tu não treinar e ela ficar. Eu já ouvi essa frase. E pra mim faz todo sentido. Pensado para quem cuida, trabalha e sonha. Alarme 365, melhor em tudo, perfeito para todos. Com proteção 24 horas, 365 dias por ano. Supervisionado pela maior central de monitoramento do país. Prático, digital e completo. Das câmeras inteligentes ao acionamento da polícia, segurança é com o Alarme 365. Orcegups, atentos a tudo, o tempo todo.